Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada de cada um dos 8 grupos. E para o melhor andamento do vídeo, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou trazer os jogos de um grupo, passar os resultados deste grupo e mostrar como é que está a classificação. E na sequência eu passo para o grupo seguinte. Combinado? Bom, vamos começar falando então do grupo A1. Grupo A1 que vai ter aí todos os jogos da rodada sendo disputados neste sábado, dia 1º. Às 16 horas, o Manauara vai receber a equipe do Humaitá. Esse jogo vai ser lá no estádio da Colina, em Manaus. Um pouco mais tarde, às 17 horas, o Princesa dos Solimões recebe o Trem. Às 17h30, o São Raimundo de Roraima vai encarar a equipe do Manaus. E às 19 horas, a equipe do Rio Branco recebe o Porto Velho. Então, todos os jogos aí desse grupo A1 sendo disputados no sábado, dia 1º. Na rodada passada, os resultados foram os seguintes. O Princesa perdeu em casa para o Porto Velho por 1-0, mesmo placar aí da vitória do São Raimundo de Roraima sobre o Humaitá, também fora de casa. E a rodada era mesmo das equipes visitantes. O Manauara venceu a equipe do Manaus por 4-0 na Colina. Se é bem verdade que foi aí um jogo de times da mesma cidade, porém o mando de campo era do Manaus, ele acabou perdendo aí por 4-0. O único mandante de fato a vencer foi o Trem, bateu o Rio Branco pelo placar de 3-1, jogo que aconteceu nesta segunda-feira. Com esses resultados, a classificação do grupo está assim. O Manauara lidera, 100% de aproveitamento, 5 vitórias em 5 jogos, com 15 pontos. O Porto Velho já aparece na segunda colocação com 12 pontos. O Trem é o terceiro colocado com 10 e o Princesa dos Solimões fecha o G4 com 5 pontos e menos um gol de saldo. O Rio Branco também soma 5 pontos, só que ele tem menos 3 gols de saldo, por isso que está em quinto lugar. E essa goleada derrubou Manaus para a sexta posição. O Gavião do Norte soma também 5 pontos, só que tem menos 5 de saldo. O São Raimundo é o sétimo colocado com 4 pontos. E na lanterna, na última colocação, o Humaitá ainda não somou pontos. Agora vamos para o grupo A2. Grupo A2 que a rodada começa neste sábado. E vai ter aí o duelo entre River e Cametá. A partida será às 17 horas lá no estádio Albertão. Ainda no sábado, o Águia de Marabá vai receber o Altos. Partida que acontece às 19 horas lá no estádiozinho de Oliveira. No domingo, mais 2 jogos. Às 16 horas, o Maranhão recebe o Tocantinópolis lá no Inhozinho Santos. Enquanto que o Fluminense do Piauí vai jogar contra o Motoclube no Lindolfo Monteiro às 17 horas. Na rodada passada, os resultados foram os seguintes. O Altos fez 3-0 em cima do Fluminense. O River bateu o Tocantinópolis pelo placar de 5-0. Já o Cametá perdeu em casa para o Maranhão 2-0. Enquanto que Motoclube e Águia de Marabá ficaram no 1-1. Com esses resultados, a classificação do grupo está assim. O Maranhão lidera isolado, aí 12 pontos em 5 jogos. O Motoclube é o segundo colocado com 8 pontos. Depois apareceu uma galera com 7 pontos. O River, o Altos, o Fluminense do Piauí e o Tocantinópolis. River e Altos fecham aí o G4, por terem melhor saldo de gols. A equipe do Cametá é a sétima colocada com 4 pontos. E o Águia de Marabá, apenas aí 3 pontos, está na lanterna do grupo e ainda não venceu. Os 3 pontos do Águia de Marabá foram oriundos de empates. Indo agora para o grupo A3. O grupo A3, a rodada já começa nesta sexta-feira, dia 31, com o Iguatu recebendo o Potiguar de Mossoró. Essa partida vai acontecer às 19 horas, lá no estádio Morenão, no Ceará. No sábado, a rodada segue com 2 jogos. Às 15 horas, o Santa Cruz de Natal recebe o Maracanã. Essa partida vai acontecer no estádio Barretão, em Ceará Mirim. E às 16 horas, o 13 vai encarar o América de Natal, lá no estádio Amigão. E aí no domingo, às 16 horas, a rodada deste grupo será encerrada com o Souza recebendo o Atlético Cearense. Na rodada passada, nenhuma equipe deste grupo venceu. O Atlético Cearense perdeu em casa para o 13 pelo placar de 2-0. O Potiguar de Mossoró foi batido pelo Santa Cruz de Natal por 2-1. Maracanã e Iguatu empataram em 2-2, enquanto que Souza e América de Natal não saíram do 0-0. Com esses resultados, a classificação do grupo A3 está assim. O 13 segue aí com 100% de aproveitamento, 5 jogos e 5 vitórias. O Santa Cruz de Natal aparece bem mais atrás, é o segundo colocado com 9 pontos. O América de Natal é o terceiro com 8. E o Iguatu aparece na quarta colocação com 8 pontos, fechando a zona de classificação. O Souza é o quinto colocado com 5 pontos. O Maracanã é o sexto também com 5 pontos, só que tem saldo de gols pior. O Potiguar de Mossoró soma 3 pontos e está na sétima colocação. E o Atlético Cearense também 3 pontos, só que tem saldo de gols
pior do que o do Potiguar de Mossoró. Indo agora para o grupo A4, a rodada vai ser disputada aí com 3 jogos nesse sábado. Às 15 horas, a Jacuipense recebe o Itabaiana, essa partida vai ser lá em Pituaçu. Um pouco mais tarde, às 16 horas, o Petrolina vai jogar contra a Juazeirense lá no estádio Paulo Coelho, enquanto que às 17 horas, o Asa de Arapiraca enfrenta a equipe do Retrô. Esse jogo será lá no estádio municipal de Arapiraca. Aí no domingo, às 16 horas, a rodada desse grupo será encerrada com o Sergipe jogando contra o CSE. Na rodada passada, nós tivemos os seguintes resultados. O Petrolina venceu mais uma, venceu a equipe do Retrô pelo placar de 3-1. Juazeirense e Asa empataram em 1-1. O CSE perdeu em casa para Jacuipense 2-1, enquanto que Itabaiana e Sergipe não saíram do empate em 0-0. Com esses resultados, a classificação do grupo A4 está assim. Itabaiana e Asa dividem a liderança com 11 pontos, só que o time sergipano tem melhor saldo de gols. A Jacuipense aparece em terceiro lugar com 8 pontos. O Retrô, mesmo aí com 2 derrotas seguidas, ainda é o quarto colocado com 7 pontos e 0 gols de saldo. O Petrolina já aparece na quinta colocação, também com 7 pontos e 0 gols de saldo, porém marcou menos gols que a equipe pernambucana. O CSE é o sexto colocado com 5 pontos, o Sergipe soma 2 pontos e menos 4 gols de saldo, e a Juazeirense 2 pontos, menos 4 gols de saldo, só que marcou 1 gol a menos que a equipe do Sergipe. Indo agora para o grupo A5, que a rodada começa nesse sábado às 8h30 com o jogo do Capital de Tocantins contra o Brasiliense. Essa partida vai acontecer lá no estádio Newton Santos, no Tocantins. Também no sábado, o União Rondonópolis joga contra o Craque. Essa partida vai acontecer no estádio Lútero Lopes. No domingo, às 15 horas, o Iporá vai jogar contra o Misto. Essa partida vai acontecer no estádio Ferreirão. E também no domingo, no mesmo horário, no Defilê, o Real Brasília joga contra o Anápolis. A rodada desse grupo, a quinta rodada desse grupo, teve os seguintes resultados. O Anápolis venceu o Iporá por 4-0. O Misto bateu o Real Brasília por 2-1. Mesmo placar da vitória do Brasiliense sobre o União Rondonópolis, jogo que aconteceu no domingo. Já o Capital perdeu em casa, perdeu para o Craque pelo placar de 1-0. Com esses resultados, a classificação do grupo está assim. Anápolis e Brasiliense dividem a liderança com 10 pontos, porém a equipe goiana tem melhor saldo de gols. O terceiro colocado é o Craque, com 8 pontos e 1 gol de saldo. E o Iporá aparece aí na quarta colocação, também com 8 pontos e menos 1 gol de saldo. O Misto do Mato Grosso já aparece aí na sétima colocação com 5 pontos. Detalhe é que o Misto é o único invicto do grupo, O Misto está na quinta colocação porque ele empata muito. A sexta colocação do União Rondonópolis tem 6 pontos, o Capital do Tocantins tem 4 pontos e o Real Brasília na lanterna, ainda sem somar pontos. Indo agora para o grupo A6, cuja rodada começa nesse sábado às 17 horas com o Ipatinga jogando contra o Nova Iguaçu. Essa partida vai acontecer lá no estádio de Patingão. No domingo, às 3h30 da tarde, o Real Noroeste vai jogar contra o Audax do Rio. Essa partida vai acontecer lá no estádio Joaquim Alves de Souza. Ainda no domingo, às 16 horas, o Itabuna vai receber a equipe do Serra. Essa partida vai acontecer em Pituaçu. E na terça-feira, às 20 horas, a Portuguesa Carioca fecha a rodada jogando contra o Democrata de Sete Lagoas. Os resultados da rodada passada foram os seguintes. O Serra venceu o Ipatinga por 1-0. Audax e Portuguesa empataram em 1-1. Enquanto que Itabuna e Nova Iguaçu não saíram do 0-0. Já na última terça-feira, o Democrata ficou no 1-1 contra a equipe do Real Noroeste. Com esses resultados, a classificação do grupo A6 está assim. O Serra lidera aí sozinho com 10 pontos. O Itabuna aparece na segunda colocação com 9 pontos. O Nova Iguaçu é o terceiro colocado com 8. E o Democrata também tem 8 pontos, só que saldo de gols inferior à equipe do estado do Rio de Janeiro. A Portuguesa é a quinta colocada com 7 pontos. O Ipatinga aparece em sexto com 4 pontos, o Real Noroeste também soma 4 pontos, só que o Real Noroeste ainda não venceu. E por fim, o Audax é o último colocado com 1 ponto conquistado. Indo agora para o grupo A7 aí que vai ter o duelo nesse sábado às 16 horas entre Inter de Limeira e Patrocinense. Essa partida vai acontecer no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira. Ainda no sábado, só que às 18 horas, o São José vai receber o Maringá, lá no Martins Pereira. No domingo, às 16 horas, o Costa Rica joga contra o Santo André, partida que acontece no Laertão. E no mesmo horário, o Pouso Alegre vai receber o Água Santa, lá no Manduzão. A quinta rodada teve os seguintes resultados. A Internacional de Limeira venceu o Santo André por 3-0. A Patrocinense empatou com o Costa Rica 2-2. Água Santa e São José empataram em 1-1, enquanto que o Maringá derrotou o Pouso Alegre pelo placar de 1-0. Com esses resultados, a classificação do grupo está assim. A Inter de Limeira lidera com 13 pontos e detalhe,
A Inter de Limeira é o único time de toda a Série D que ainda não sofreu gols, né? Em 5 jogos, o time de Limeira aí não sofreu gols. O Maringá é o segundo colocado com 12 pontos, o Água Santa é o terceiro com 8, e fechando o G4, o Pouso Alegre aparece aí na quarta colocação com 6 pontos, mas vem de 2 derrotas seguidas, né? Com isso está permitindo aí a aproximação do Costa Rica. O Costa Rica é o quinto colocado com 5 pontos. O São José aparece na sexta colocação com 4 pontos, o Santo André é o sétimo com 3 pontos, e por fim, a Patrocinense aparece aí na oitava colocação com 2 pontos. Os 3 últimos colocados do grupo ainda não venceram. E por fim, vamos falar aqui do grupo A8. O grupo A8 que nesta rodada terá a volta das equipes gaúchas, né? Os times gaúchos aí não jogaram as 3 últimas rodadas por conta de todos os problemas que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul. E nesta rodada eles estarão de volta. E a rodada desse grupo A8 começa neste sábado justamente com o time gaúcho em campo. O Avenida vai jogar contra o Barra. Essa partida será às 3h30 da tarde, lá no estádio dos Eucaliptos. Ainda no sábado, só que às 17h30, o Hercílio Luz vai receber o Brasil de Pelotas, lá na Aníbal Costa. Ainda no sábado, às 8 horas, o Cianorte joga contra o Concórdia. E no domingo, a rodada desse grupo será encerrada com o Cascavel recebendo o Novo Hamburgo, lá no Olímpico Regional, às 16 horas. Agora vamos pegar aqui os resultados da rodada passada, que só teve 2 jogos, né? O Barra empatou com o Hercílio Luz em 2-2 e o Concórdia venceu o Cascavel por 1-0. As partidas entre Brasil de Pelotas e Avenida, Cianorte e Novo Hamburgo não foram realizadas aí, né, por conta ainda das consequências das chuvas. E a classificação desse grupo está assim: o Concórdia lidera com 10 pontos e 4 jogos, o Barra é o segundo colocado com 5 pontos e 4 jogos também, o Cianorte tem 4 pontos e 2 jogos, né, o Cianorte aí teve 2 jogos adiados, o Cascavel, quarto colocado, com 4 pontos e 5 jogos, né? A situação do Cascavel não é tão confortável quanto parece. O Hercílio Luz, quinto colocado, 4 pontos em 4 jogos. O Hercílio Luz empatou todos os jogos que fez até aqui, né? Empatou os 4 jogos que fez. E aí aparecem as equipes gaúchas que tem apenas um jogo. O Novo Hamburgo, 1 ponto e 1 jogo. O Avenida, nenhum ponto, só que só jogou uma vez. Assim como o Brasil de Pelotas, que não somou pontos, né? Só jogou uma vez e perdeu por 2-0. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!